Eu quero trazer nesse momento para a nossa reflexão um tema que tem sido interpretado de forma errada e às vezes eu tenho ouvido algumas pessoas pregarem sobre esse texto e eu quero trazer nesse momento para a nossa reflexão o texto que se encontra em Mateus 5, a partir do verso 17, onde fala assim: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os outros, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Ou seja, tem muitos pregadores que têm ensinado que nós não estamos mais embaixo da lei. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos, que é esta lei que Jesus está se referindo aqui. Aí eu pergunto, se Jesus veio cumprir essa lei, se ele veio para dar cumprimento, ou seja, realizar ou fazer aquilo que a lei mandava, então por que Jesus disse que ai daquele que desobedecer a um desses mandamentos, daqueles mandamentos, e ensinar os outros? Que seria maldita essa pessoa que ensinasse, mas ele diz: bem-aventurado aquele que pratica e ensina aos outros a fazerem o mesmo. Não parece ter uma contradição? Se Jesus cumpriu, então nós estamos livres da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos? Para que possamos entender a palavra de Deus, nós precisamos comparar ela, às vezes um versículo, ou onde Jesus falou alguma coisa, nós precisamos comparar com outros textos, para que possamos entender exatamente o que a palavra de Deus diz. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, vamos trazer para a realidade. A palavra de Deus nos ensina lá em Gênesis que quando Deus criou os seres humanos, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o primeiro homem, Adão, ele era um homem que ele não existia o pecado na natureza dele. Ou seja, a palavra de Deus diz que Adão ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. E o primeiro Adão, ele tinha a capacidade de obedecer aos princípios estabelecidos por Deus, que seriam os 10 mandamentos. Mas a palavra de Deus diz que no momento que Adão desobedeceu a Deus, está lá em Gênesis 6, a palavra de Deus diz que quando Deus viu que o desejo do coração dos seres humanos da humanidade estava voltada para os desejos da carne, a Bíblia diz que Deus retirou o Espírito Santo de Deus da vida dos seres humanos. Ou seja, no Velho Testamento, em toda a história do Velho Testamento, nenhum ser humano tinha o Espírito Santo de Deus habitando permanentemente dentro dele. Ou seja, os reis, os profetas, eles recebiam o Espírito Santo de Deus por um período de tempo, mas eles eram dominados pela natureza humana. Ou seja, nenhum ser humano durante o Velho Testamento, ele conseguiu obedecer aos mandamentos, aos 10 mandamentos da palavra de Deus, ou seja, a lei que Deus deu a Moisés, porque a carne, a natureza humana não deixava, porque o homem vivia na carne. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, Paulo diz que
Quando ele entendeu a palavra de Deus, que ele começou a desejar obedecer aos mandamentos da palavra de Deus, ele não conseguia porque existia uma natureza pecaminosa dentro dele. Mas aqui em Romanos 8 você vê que ele diz aqui: pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Quando a gente lê ali que Jesus falou em Mateus que ele veio para cumprir, a palavra de Deus nos mostra que após a vinda de Jesus Cristo, a responsabilidade nossa para com os mandamentos de Deus ficou maior ainda, porque Jesus, além dele vir cumprir os mandamentos de Deus, ele veio nos capacitar. Ele veio capacitar as pessoas que desejam viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que lá nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque eles serão saciados. Quando é que o homem é saciado para fazer a vontade de Deus? No momento que ele recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por exemplo, lá em João, Jesus disse que os discípulos, eles já estavam limpos pela palavra de Deus, mas Jesus chega para eles e diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus estava dizendo: sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, nada vocês poderão fazer. Vocês não poderão obedecer aos ensinamentos que eu tenho ensinado a vocês até aqui, se vocês não tiverem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então veja, Paulo diz aqui que já nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos com o Espírito Santo de Deus. É aqueles que não vivem mais de acordo com a natureza humana. Mas se você se diz um cristão, se você diz que aceitou Jesus e você vive de acordo com a natureza humana, se você vive de acordo com os padrões desse mundo, você está enganando a si mesmo. Porque a Bíblia diz lá em 1 João que se alguém diz que está unido com Jesus e vive na prática do pecado, está enganando a si mesmo. É isso que você precisa entender. Jesus veio para cumprir, mas ele veio para capacitar também aqueles que desejam fazer a vontade de Deus. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você agora precisa praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, quando eu vejo Jesus dizer assim: foi permitido, a prática de olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, digo a vocês: não se vingue dos vossos inimigos. Jesus diz: foi permitido que amasse os vossos amigos e abominasse os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Quem é que tem a capacidade de amar os inimigos? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, entenda isso. Jesus, ele veio cumprir, mas ele veio capacitar aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Seguir os 10 mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. São 10 mandamentos. Mas só tem a capacidade de viver de acordo com esses mandamentos aqueles que aceitam a Jesus e que recebem o Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja se acusando: mas eu não tenho conseguido viver de acordo com esses mandamentos da palavra de Deus. Não se preocupe, não se sinta culpado. Se você ainda não aceitou o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não aceitou Jesus, você tem a oportunidade de aceitar, porque Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas talvez você tenha se condenado: mas eu não consigo viver. É porque você ainda não colocou em prática a palavra de Deus, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter a capacidade de viver de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então Jesus veio para cumprir, mas ele veio para cumprir os mandamentos. Em favor de quem? Em favor daqueles que a vida toda viveram desejando obedecer a palavra de Deus. Porque Paulo diz aqui em Romanos que a carne, a natureza humana não permitiu aos seres humanos a obedecer a palavra de Deus. Muitos homens tentaram viver de acordo com a palavra de Deus durante o Velho Testamento, mas eles não conseguiram porque eles não tinham o poder, não tinham a capacidade. Mas no Novo Testamento, Jesus veio trazer boas novas, e as boas novas foram essas. Ele cumpriu. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados e nos capacitar a vivermos uma vida que agrada a Deus. Que Deus te abençoe e que você possa entender a palavra de Deus, porque a cada dia que a gente vai lendo, a gente vai começando a entender o que Deus
quer para nós. Quando eu comecei a ver Jesus cobrando que eu precisava amar os meus inimigos, eu comecei a ter aquela revolta dentro de mim, porque eu não conseguia entender isso, como é que Jesus exige algo mais pesado para mim. Mas eu comecei a entender que quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo lhe capacita a fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles serão saciados, eles serão capacitados. E não é na eternidade, é aqui agora. Aqui agora, nesse mundo, você pode, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você consegue ter a capacidade de obedecer à vontade de Deus.